Ok, então, mais uma vez, bem-vindos todos. Para a gente é muito bacana poder falar para vocês. A gente tem recebido vocês, vários de vocês, eu acredito, nas lives que a gente tem feito durante essa pandemia. Eu acho que essas lives vieram para ficar. Acho que talvez a gente sempre teve a tradição de fazer apresentação de palestras dos nossos roteiros, das nossas viagens em grupo, e agora eu acho que ficou, né, uma maneira um pouco mais fácil das pessoas não terem que sair de casa ou do seu ambiente de trabalho e poder saber um pouco mais dos produtos que a gente cria, poder saber um pouco mais como são as nossas viagens. A gente faz as lives, só para finalizar esse parênteses, é, a Freeway, até a Kelly comentou, né, o quanto a gente sempre prestigiou e tem um cuidado grande com vocês, parceiros, agências de viagens, até porque isso está no nosso DNA, né, a ética. Então, a Freeway, ela começou como uma empresa que atendia cliente final. A gente demorou um pouco até para ser enquadrado como uma agência de viagens, né, na época, que obviamente já seria operadora. Por quê? Porque a gente começou a fazer um tipo de viagem que na época não era nem conhecido, que era o turismo de natureza, mas não só contemplativo, ativo, né? Tanto que o termo ecoturismo não era conhecido. Então nós sempre nos pautamos nessa questão da ética. Então a ética tanto de vender para o cliente final, como através do agente de viagem, como em relação aos nossos fornecedores, e tendo a clareza de que às vezes a gente até tem, né, a situação de alguém entrar duas vezes pedindo uma viagem para a Freeway, e nesse caso, seja diretamente através da agência, a gente tem o cuidado de privilegiar a agência, né? Então, falando um pouquinho de quem somos, a Freeway, ela foi, então, como eu comentei, a primeira operadora de ecoturismo do Brasil, começou em 83, e na época esse termo nem existia. Começamos levando pessoas para fazer caminhadas pelas matas, pelas serras, pelas florestas do nosso Brasil, no entorno de São Paulo, depois um pouquinho mais longe, e assim a gente foi se desenvolvendo. Hoje em dia, nos tornamos uma empresa, quer dizer, a gente entende que já há algum tempo nos sedimentamos como uma empresa especializada em natureza e que tem o seu foco principal na qualidade, seja no produto, seja no atendimento ao cliente. Então, isso para a gente é muito importante. Eu acho que isso. Vamos falar um pouquinho da nossa história, porque esses dois tópicos eles se combinam, né? Eu não vou me estender muito, tá, gente? Não precisa se preocupar, não, que isso é só um preâmbulo, talvez para aqueles que não conhecem tanto a Freeway. Então, como eu comentei com vocês, começamos há 37 anos, levando pessoas para a natureza, e a gente levava todo tipo de gente, tá? Desde gente bem simples até diretores, altos executivos de empresas, e também pessoas mais preparadas ou menos para as nossas atividades que a gente escolhia, né? Que eram as caminhadas. E nós sempre nos pautamos, como inclusive nessa época a gente não tinha tanta estrutura no Brasil para receber as pessoas, ou seja, não tinha as pousadas e os hotéis que a gente tem hoje espalhados pelo Brasil, nesses destinos de natureza inúmeros que a gente tem. Então, o nosso foco, apesar disso, sempre foi em construir roteiros bem desenhados. A gente queria que as pessoas aproveitassem ao máximo a viagem, que elas saíssem de lá com a sensação de realmente ter vivenciado uma coisa muito especial. Aquela palavra que hoje a gente tanto usa, que é a experiência, a gente usa desde o início de nossa vida como empresa. Isso porque isso já constava na nossa maneira de trabalhar, na nossa maneira de levar as pessoas para viajar. E essa foto, ela é interessante porque ela mostra como desde então também a gente já tinha esse foco no congraçamento das pessoas realmente se interessarem umas pelas outras porque se identificavam, porque tinham muitos interesses em comum. Isso era muito bacana. A gente, né, pessoas que até hoje
a gente tem contato e que começaram aí a viajar e desenvolvermos até cursos de montanhismo que não existia no Brasil, ou seja, a gente sentia que as pessoas queriam essa atividade e a gente foi oferecendo e assim a gente foi se desenvolvendo, nos baseando na nossa própria experiência. Então, é uma história própria, é uma empresa familiar, é uma empresa que mantém o mesmo DNA até hoje, a gente não perdeu o foco, apesar de talvez ser hoje a gente ter um porte um pouco diferente da época, obviamente, mas o nosso foco permanece o mesmo. Acho que a gente pode mudar de slide para a gente falar um pouquinho dessa coisa tão importante que eu até comentei já en passant com vocês, né? Alguma coisa disso, de quais são os nossos objetivos e valores. A experiência na qualidade da viagem do passageiro, para a gente é muito importante. Então, a gente está falando do passageiro da Freeway, porque mesmo que o passageiro seja de vocês, e vocês são nossos clientes, a gente entende que a gente tem que cuidar daquele passageiro como se fosse nosso, porque ele é nosso, porque ele vai voltar a comprar de vocês, e a gente quer que eles fiquem com uma ótima impressão, com uma ótima experiência, e peçam até mais para comprar da Freeway, porque esse é um pouco a nossa retórica, de ter pessoas que queiram voltar e voltar e voltar, porque voltam com experiências bem sedimentadas, né? Olha, essa foto, por exemplo, né? Quer dizer, a gente sempre tem isso dentro da gente, não é só levar a pessoa para conhecer o atrativo, mas como ela conhece o atrativo, ou como ela vivencia o atrativo, ou como ela se relaciona com aquela outra pessoa que está na viagem junto com ela. Então, isso para a gente é muito importante. A transparência, a relação que a gente tem com a gente de viagens, com o passageiro e com o fornecedor, para a gente também é algo fundamental. Então, nós temos fornecedores com os quais a gente trabalha há 30 anos, porque são histórias que vão se sedimentando, porque a gente tem vivências em comum. Então, essa coisa de achar que um receptivo não trabalhou adequadamente, vamos mudar imediatamente, se a gente entende que aquele receptivo tem valores que estão sinérgicos com os nossos, a gente vai tentar mostrar para ele como a gente quer que seja feito, até a gente conseguir chegar nesse ponto. Agora, claro, se a gente percebe que os valores são diferentes, aí não é o caso. Mas, felizmente, a gente tem aquele feeling de saber escolher os melhores fornecedores. Para nós, melhor quer dizer que atenda às nossas necessidades, que entenda que o passageiro, ele é quem manda, quer dizer, ele não é que ele vai ser deseducado com o fornecedor, mas ele comprou a viagem, ele comprou o sonho dele, ele tem que sair de lá feliz, né? Então a gente tem que procurar fazer pequenos ajustes eventuais que atendam pequenas necessidades. Quer dizer, a gente tem que entender de gente também. A gente tem que saber montar um bom roteiro, a gente tem que entender de gente. As pessoas às vezes são difíceis. Não é sempre que a gente tem todo mundo super tranquilo, feliz. As pessoas trazem bagagens às vezes duras de vida ou de história, e a gente tem que também saber lidar com isso. Então, nossos guias e coordenadores também são treinados nesse sentido. Uma outra coisa muito importante é a nossa responsabilidade socioambiental, né? Então, seja as pessoas que a gente contrata, os guias que a gente capacita, a gente procura fazer com que sejam pessoas locais, que sabem apresentar a sua regionalidade, o seu entorno, que possam fazer toda essa interação com o cliente de maneira que agrade as duas partes, que o fornecedor guia fique feliz, que o cliente possa sentir que aquele guia faz aquilo com carinho, com amor, quer dizer, não é um trabalho, ufa, acabei mais um dia de trabalho, não, é uma coisa que ele se empenha, é uma coisa que ele faz com conteúdo, onde ele aprende, ele passa, as pessoas que viajam normalmente, nessas viagens que a gente oferece, elas têm interesse em aprender, em saber mais, então, isso faz parte também do nosso dever, né, de transmitir isso para o cliente, de proporcionar esse aumento de conhecimento. O foco, vamos mudar um pouquinho de isso, o foco no melhor produto e experiência para o passageiro, né? Então,
como a gente elabora um roteiro? A gente entende que o roteiro ele pode servir para determinada pessoa e talvez não para outra. Por isso é muito importante o atendimento também fazer esse filtro, né? Então a gente tem os nossos consultores, eles também são treinados para saber que ele tem que oferecer uma viagem para o cliente do agente de viagens que seja que atenda no seu perfil. Por isso que às vezes até, quer dizer, a gente treina o nosso consultor para que vocês nos ajudem a colher mais informações do cliente, saber quem é esse cliente, o que ele gosta, né? É isso que ele está procurando, é essa viagem que ele mencionou que ele quer ir, que ele está procurando, porque às vezes ele não sabe direito para onde ele quer ir. E a gente não quer que ele vá para o lugar que ele volte frustrado. Então, isso também é muito importante, né? A gente, claro que não é todo dia que acontece isso, de as pessoas entrarem e procurarem uma coisa que não é o que elas querem, mas acontece, é importante a gente estar preparado para isso. Dentro de de todas as viagens que a gente oferece, a gente procura oferecer o melhor nível de hospedagem. Isso não quer dizer que necessariamente tem que ser algo de luxo, mas tem que ser uma coisa de qualidade e de bom gosto. Que o cliente se sinta bem naquele lugar, que ele percebe que está de acordo com aquilo que ele busca, que tenha um atendimento personalizado, de preferência a gente foge daqueles hotéisões ali, que é uma coisa mais massiva. Então, a gente tem esse foco no cliente, esse olhar para o cliente. Isso é muito importante. E durante a viagem, como eu já comentei com vocês, a gente procura fazer o melhor. E no pós-viagem, também é fundamental a gente escutar se foi boa a viagem, se tem algo que ele gostaria que fosse melhor, se tem algo que não agradou. Então, isso é fundamental, porque a gente aprende com o cliente, a gente pode eventualmente errar, achar que a gente ofereceu o melhor e ver que teria algo que poderia ser diferente, que seria melhor. Então, numa próxima, a gente tem que mudar. E durante a viagem, a gente tem um plantão 24 horas, porque também podem acontecer intercorrências durante a viagem. A gente tem que estar atento a isso. Então, a gente tem que poder responder rapidamente. A gente, às vezes o cliente entra em contato com a agência, às vezes o cliente entra em contato com a Freeway, não importa. O importante é a gente atender. O importante é a gente resolver aquilo que não está sendo, aquilo que está sendo questionado, porque acontece, né, gente? Então, o importante não é não ter problema, é como a gente resolve o problema, né? Então, todo esse meu discurso para mostrar para vocês um pouquinho que o que a gente faz com muito amor, né? Nosso tipo de viagem que a gente faz há 37 anos, que a gente começou como ecoturismo, e de lá para cá a gente foi desenvolvendo outras maneiras também, que não é só a natureza, mas é a cultura, é um tema específico, que a gente tem também viagens temáticas. Então a gente procura atender um público um pouco mais amplo, mas sempre voltado para pessoas que queiram fazer viagens de maneira especial, que queiram desfrutar da natureza, que queiram aprender daqueles assuntos culturais que eles estão tendo na viagem. Então, o foco no cliente, para a gente, é fundamental. Essa coisa do cliente tem razão, é claro que tem um limite para isso, mas a gente tem muito isso no nosso DNA. E vocês, agentes de viagens, vocês são nossos clientes. Então, eu tenho impressão, eu espero que vocês tenham na Freeway a leitura de que a gente sempre procura compreender e atender rapidamente qualquer demanda que vocês tenham, que não seja exatamente aquilo que esteja acontecendo, ou seja, algo diferente, algo melhor. Então, esse é o nosso papel. A gente tem que atender vocês de maneira que satisfaça vocês. Não adianta a gente só vender, foi boa venda, depois tchau, né? Não dá aquele atendimento devido. Ou o passageiro não voltou muito satisfeito e a Freeway não olha para isso, né? Então, nós somos responsáveis por aquilo que a gente organiza, por aquilo que a gente oferece e por aquilo que a gente se propõe a fazer. Nesse momento de pós-pandemia, a gente criou algumas novas viagens de natureza, a gente
está usando aquela marca Banho de Floresta, nos apropriamos dela, porque a gente está fazendo dela a nossa retomada para viajar com segurança, né? A gente percebe que as pessoas estão buscando natureza, as pessoas estão buscando saúde, é um momento que a gente está se voltando para isso, o mundo está se voltando por um novo olhar, e a gente tem que estar sinérgico a isso. Isso vem de encontro àquilo que a Freeway acredita, aquilo que a Freeway sempre fez e gosta de fazer. Então, nesse momento que a gente percebe que, inclusive, as agências de viagem estão nos buscando por a Freeway ser especialista em viagens de natureza, estar no momento de desenvolver novos roteiros voltados para isso, e a gente quer poder atender melhor vocês. Então, a gente se preparou um pouco mais também, porque a gente sabe que a gente tinha falhas nessa questão tecnológica de poder assistir vocês, no sentido de vocês chegarem próximos aos clientes de vocês de uma maneira rápida, eficiente e eficaz. Esse slide é para falar rapidamente, então, que nós temos as viagens de natureza, ecoturismo hoje em dia muito mais ativo do que aventura, tem um pouco de aventura, mas tem muita coisa que é ativa, ou seja, que serve para pessoas mais velhas e que tenham já algumas limitações, todos nós estamos ficando mais velhos. A gente tem viagens culturais pelo Brasil e pelo mundo todo, a gente tem feito há 10 anos grupos espetaculares, que a gente vai criando novos roteiros, porque as pessoas voltam e querem mais e mais, querem outros roteiros do mesmo tipo, com a mesma pegada, com a mesma interação, onde elas aprendem, onde elas se relacionam legal no grupo em si. E a gente tem aquelas viagens temáticas também, sempre outros temas, cabala, pintura, danças circulares, cultura celta e inúmeros outros. E também, gente, estamos atentos e abertos a sugestões. Se vocês têm algum tema que vocês acham que é interessante, que vocês têm clientes que se interessam por determinado tema, tragam para a gente a informação, que para a gente é super legal essa troca, né? Nós estamos juntos, trabalhando juntos, então a gente quer atender o cliente de vocês, a gente quer ser assertivo. Então, eu estou fazendo um preâmbulo um pouco longo, mais do que eu gostaria, porque a gente quer daqui a logo entrar no foco da apresentação, mas eu gostaria muito de ter passado toda essa mensagem para vocês. Então, a gente tem esse atendimento de estrutura e suporte, que eu acho que a Kelly agora vai poder falar um pouquinho mais, e é isso, eu quero dizer que a gente está à disposição e querendo poder oferecer cada vez mais viagens bacanas e compartilhar momentos felizes nas voltas das viagens dos passageiros de vocês. Tá bom? Então, muito obrigada por estarem com a gente, por prestigiarem a Freeway. Nós somos também humildes e sabemos que temos defeitos. Então, a gente também aceita críticas e tudo que vocês puderem, mais para o fim da apresentação, a Kelly vai abrir para a gente conversar, fazer sugestões, considerações, por favor, fiquem à vontade. Obrigada, gente. É isso aí, muito bom. E dá muito orgulho de trabalhar nessa empresa. Não estou querendo puxar saco, não, eu estou sendo honesta, porque eu estou dentro de casa e sei que isso é super verdadeiro, tudo isso que a Sônia passou para a gente é real mesmo, estando dentro da Freeway. Só para reforçar a questão do atendimento, né? Só vou pedir para você colocar, acho que no mudo, que eu acho que tem um barulho aí de... Tá. Daí. Sobre o atendimento, a gente já mostrou alguns consultores aqui, então a gente está com uma equipe, inclusive a gente está recontratando, graças a Deus a gente está conseguindo retomar, né? E temos essa estrutura do atendimento, que todos os consultores atendem as agências, tá? Todos são capacitados, direto a gente faz treinamento, com as lives tem ajudado bastante. E, como a Sônia falou, já da questão do suporte emergencial, a gente tem um plantão de atendimento 24 horas, tá bom?